Olá, esse vídeo apresenta o entregável 1 da disciplina Laboratório de Compiladores, ministrado pela professora Taina. Esse é o diagrama de blocos para os módulos referentes à fase de análise. Sendo assim, temos um analisador léxico, responsável por identificar e retornar os tokens a partir do código-fonte, o analisador sintático, que, recebendo os tokens, detecta, através das produções da gramática livre de contexto, o que está acontecendo e monta a árvore sintática. Sendo assim, ele referencia aqui a estrutura nó-árvore. Também utiliza estruturas de pilha para armazenar nomes de funções. Temos também, logo em seguida, o analisador semântico, que vai fazer a atualização dos nós dessa árvore sintática, para que depois também possa fazer uma checagem de tipos a partir da árvore sintática também. E, além disso, temos o gerenciador da tabela de símbolos e vai inserindo as variáveis e funções citadas na tabela de símbolos, através também de uma estrutura de tabela hash. Também, por fim, temos um arquivo definitions com algumas funções de impressão, de cópia, funções utilizadas em todos os módulos da fase de análise. Então, é um arquivo para as definições de funções e variáveis globais também. E também utiliza algumas enumerações para definir tipos, que, no caso aqui, todos esses aqui são referentes à árvore sintática. Então, tipos de nó de árvore sintática, declaração, expressão ou statement, e também tipos para esses tipos específicos. Tudo isso é utilizado pelos outros módulos para fazer a diferenciação dos nós. Já aqui temos o diagrama de atividades dos módulos da fase de análise. Então, aqui o arquivo a ser compilado, o analisador sintático, que faz a solicitação dos tokens para o analisador léxico. O analisador léxico reconhece os padrões a partir das expressões regulares, envia os tokens ao analisador sintático, que monta a árvore sintática. E a partir da árvore sintática, tem o gerenciamento da tabela de símbolos, que efetivamente é o analisador semântico, faz o gerenciamento da tabela de símbolos e atualizando a árvore sintática, e depois a checagem de tipos. E ao fim disso, finaliza a fase de análise e vai para a geração de código intermediário. Aqui está o diagrama de blocos para o gerador de código intermediário. Uma vez que ele está contido totalmente em um arquivo, ou seja, em .c, eu representei como um bloco único. Aqui as funções que ele oferece, que estão implementadas, e as variáveis globais que ele utiliza. Ele utiliza uma estrutura de pilha para armazenamento de nome de variáveis. Então, aqui está a estrutura de pilha, com duas funções, push e pop, que armazena strings, e também, para salvar o código intermediário no formato de quádruplas, eu criei o tipo quádrupla, com 4 operandos aqui, 4 campos, e montei uma estrutura de lista encadeada. Sobre as quádruplas, aqui está um resumo bem visual das convenções que eu utilizei. Então, vou dar destaque aqui em algumas coisas e o resto a gente verifica durante a execução. Então, para instruções de acesso à memória, eu utilizei a convenção de que sempre onde está sendo armazenado estará no segundo campo. Sendo assim, nas instruções load, o conteúdo de memória, o conteúdo da variável, que é carregado da memória, vai para o registrador. Sendo assim, o registrador fica no segundo campo. No store, o que está no registrador é carregado para a variável na memória. Então, a variável fica no segundo campo. Já para operações e comparações, eu utilizei essa convenção de aplicar a operação de R1 sobre R2 e ir armazenar em R3. Tanto para operações aritméticas, quanto comparações de igualdade e desigualdade. Também aqui um destaque para o assign, eu estou fazendo também o segundo campo, é onde fica o armazenamento. Então, isso é uma atribuição, o que está em TR2 vai para TR1. Então, para as outras não tem muito segredo, a gente acompanha mais durante a execução. Esse é o diagrama de atividades para a geração de código intermediário, mas vamos acompanhar ele juntamente com o código. Então, inicialmente, a chamada da função geraCode é feita no módulo principal do compilador, recebendo o nó raiz da árvore sintática. Esse nó, então, é enviado para a função cgen. Depois que voltar, é inserido o route para o fim do programa e é impressa a lista de quádruplas. Um destaque aqui, temos uma variável global chamada codeinter, que é uma lista de quádruplas. Então, é essa que vai ser incrementada enquanto as quádruplas estão sendo inseridas. Então, a função cgen, ela é chamada recebendo inicialmente o nó da árvore sintática, mas todo nó que ela recebe, ela faz uma verificação de se é nulo, aqui é a verificação,
e faz a identificação do tipo de nó, chamando versões dela própria, mas versões específicas, né? Funções específicas para cada tipo de nó. Em geral, aqui as versões específicas, né? Para expressão, para declarações e para statements, né? Cada uma dessas funções específicas, ela segue mais ou menos a mesma linha aqui, que é o quê? Ela faz mais uma filtragem, né, para o tipo específico dentro desse tipo, né? E dentro desses cases, né, podem acontecer algumas coisas. Caso seja necessário, podem haver chamadas utilizando filhos, né? Então, aqui filho da esquerda, filho da direita, né? E no caso do if tem até um possível terceiro filho, né? Que é referente ao bloco else. Mas podem haver essas chamadas, né, recursivas da função segen. Também, aqui que são feitas as inserções, né? Utilizando a função de interface, né? Para inserção de uma quádrupla na lista de quádruplas, né? Aqui são, inseridas as quádruplas, né? Então, dessa forma. Para a inserção das quádruplas, são utilizadas também algumas funções auxiliares que eu implementei, né? Como essa treg. E o que essa treg faz, né? Se vemos aqui em cima, ela simplesmente recebe um número e retorna de forma formatada uma string com t e o número. O mesmo para L_num, né? Para os labels, ela retorna L e o número que ela recebeu. Também é uma conversão de número para string, né? Que em alguns casos é interessante. Aqui eu faço a contagem de dígitos, né? E transformo o número numa string. Voltando aqui, além da inserção das quádruplas, então, uma outra coisa que pode acontecer é que os registradores temporários têm que ser utilizados, né? Então podemos ver aqui, né, que eu utilizo essa temp_num. Em alguns casos, por exemplo, principalmente quando temos loads, que são os carregamentos, né, da memória para os registradores, que agora aqui, se utiliza registrador temporário, incrementa a temp_num. Nesse caso, quando vejo um número ou um ID, eu vou precisar fazer um novo carregamento, né? Então vou precisar de um novo registrador temporário. Sendo assim, eu incremento o temp_num, mas dessa forma especial, né? Tirando o módulo com o máximo de número, o máximo de registradores que eu tenho na minha arquitetura, né? No meu processador. Dessa forma, assim que esgotarem, né, os 30, vai de 0 a 31, né? Então, assim que iria chegar no 32, né, o resto da divisão volta a ser 0, né, e assim por diante. Então, sempre estará entre 0 e 31, né, mas eu faço esse incremento toda vez que eu preciso de um novo registrador, né. Então, aqui, né, chamada para filhos, se utiliza o registrador temporário, né, faz a inserção da lista das quádruplas e, ao fim da segen, né, também é feita a chamada, né, para o nó irmão, né, do nó atual. Apenas em casos específicos, né, essa flag de não avanço irmão é ativada, né. Então, quando essa flag de não avanço irmão é ativada, chega ao fim a função segen e, sendo assim, é inserida a instrução route e impressa a lista de quádruplas. Vamos agora para a execução. Vamos fazer agora aqui a execução do código GCD. Então, aqui a parte de análise léxica, né, os tokens identificados. Logo em seguida, a árvore que foi montada, né, as duas funções aqui, a árvore sintática, a tabela de símbolos, né, com os símbolos, o escopo, o tipo, as linhas em que são referenciadas, mas vamos partir para o código intermediário. Aqui, né, entre fun int GCD, né, a definição da função GCD, até o momento em que tem end GCD, né, então tudo isso é o corpo dessa função, né. Aqui para os seus argumentos, né, arg, load, load, para o IV. Logo em seguida, para montar a condição do if, né, carregamos v, carregamos 0, fazemos a comparação, guardamos o resultado em T4. Se T4 for falso, pulo para L0, né, então onde tiver label L0 é o início do bloco else, né, e tudo que tiver aqui é o que está dentro do if. Sendo assim, dentro do if, simplesmente carregamos e retornamos, né, então retornamos u, retorno de u, tudo certo. E pulamos para L1, né? Então, onde tiver label L1 é o fim do bloco else. Label L1 está aqui, então o else é tudo que está aqui. Sendo assim, o que acontece dentro do bloco else? Carregamos v, definimos ele como um parâmetro. Sendo assim, vamos fazer uma chamada de função, onde v é o primeiro parâmetro.
Logo em seguida, fazemos alguns carregamentos aqui de U e V. Fazemos a divisão, né, de U por V, guardando em T10. Depois, utilizamos isso, né, e multiplicamos por T11, que teve V carregado. Então, U dividido por V vezes V, né, já foi isso aqui. Logo em seguida, falta o quê? Fazer uma subtração, né, de algo que tenha carregado U por isso. E é isso mesmo que ocorre aqui, né? Então, T7 possui U e T12 possui aquele termo, né? Então, a subtração fica em T13. Isso é definido como um parâmetro, né? Que é o segundo parâmetro. E a função GCD é chamada, né? Com 2 parâmetros e o resultado guardado em T14 e retornado. Então, retornamos o resultado dessa chamada de função. Então, aqui o fim da função, entramos na função main. A função main não recebe argumentos, né? Então não tem nenhum arg. Fazemos a alocação de variáveis x e y. Logo em seguida, fazemos, sempre que temos um load, logo em seguida fazemos aqui o carregamento, né, de x para um registrador, né, a chamada da função input e a atribuição do que chegou dessa função para x, né. Então fazemos uma leitura aqui para x e o armazenamento, né, de volta nessa variável, e fazemos exatamente a mesma coisa para y, né, recebendo a função input. E logo em seguida, para fazer essa chamada, carregamos x, definimos como parâmetro. Carregamos y, definimos como parâmetro. Chamamos GCD com x e y, né, 2 parâmetros. E definimos também o resultado dessa chamada de função GCD como parâmetro para uma nova função, que é a chamada da output. E então, chamamos output com o resultado, né, da chamada de GCD. Então, o fim aqui da main e route indicando o fim da execução. Executando agora o código sort, que é um pouco mais complexo, temos aqui novamente a análise léxica, né, os tokens reconhecidos, mais abaixo a árvore sintática, ela fica bem grande para esse caso, e a tabela de símbolos também. O código intermediário, então. Iniciamos com a alocação de uma variável x global, com o tamanho 10, começamos a função minloc, tratamos seus argumentos, né, com args e loads, logo em seguida fazemos a alocação de i, x e k, fazemos então a atribuição de low para k, né? Fazemos logo em seguida, né? Carregamos x. Agora, como low será utilizado como índice, fazemos a multiplicação dele por 4, né? E pegamos a nesse índice, né? Low vezes 4, carregamos em T8 e atribuímos a T5, que é x. Então, x recebe a na posição low. Legal. Logo em seguida, fazemos também o carregamento de i, low, 1. Então, fazemos low mais 1 e atribuímos a i, né? Low mais 1, atribuímos a i. Tudo bem. Agora, aparece um label L0, que é um indicativo de que está começando um while, né? Então, em um while, começa um label logo antes da comparação. Então, para preparar a comparação aqui, carrega i, carrega high. Então, vê se i for menor do que high, né? Less than, T15 fica verdadeiro. Sendo assim, verificando T15, tem o if false aqui. Então, caso a condição não seja satisfeita, pula para L1. Então, L1 é o fim do bloco do while. Mas, caso contrário, segue aqui dentro do while. Então, dentro do while, carregamos i, fazemos o tratamento de i como um índice, fazemos um carregamento especial, né, a na posição i, e fazemos o quê? Se a na posição i for menor do que x, né, que foi carregado em T19, isso aqui está preparando o próximo if, né? A na posição i menor do que x, então o corpo do if fica aqui, né? Fazemos o que então? Fazemos que i é preparado aqui para ser um índice, né? Então fazemos que x, né, T21, atribuímos, né, a na posição i para x. A na posição i para x. Logo em seguida também, né, fazemos o carregamento aqui de i em k e o fim do if aqui. Em seguida fazemos o carregamento aqui i1, então i recebe mais 1, certo? Esse é o resultado desse bloco. Chegando ao fim do bloco while, volta lá para L0, né, para verificar novamente a condição e ver se continua no loop. Em seguida, abaixo do while, simplesmente fazemos aqui carregamento e o retorno, carregamento e retorno de k. Então agora com o fim da função minloc, inicia-se a função sort. A função sort tem estruturas bem parecidas, né? Então a função sort, tratamento de seus argumentos, a alocação de variáveis, logo em seguida tem uma atribuição, né? Aqui é a atribuição,
Mais abaixo aparece um label L4, né, que inicia o while. A condição do while é feita aqui, né, o if false faz o deslocamento para o fim do bloco. Dentro do while, né, tem várias atribuições, tem uma chamada da função minlock. Então a chamada da função minlock está aqui com 3 parâmetros, que são os parâmetros definidos antes, né, 1, 2 e 3, né. O primeiro recebe A, o segundo U, o terceiro high, A, I, high. Depois outras atribuições, né, que sempre terminam com esses stores, que é mais atribuições, né, que são essas daqui. Tem bastante atribuição, né, então as estruturas são similares, então eu vou considerar esses blocos como repetidos aqui. Então aqui no goToL4 é o fim do bloco while e o fim da função sort. Para a função main não recebe argumentos, então vai direto para a alocação de i, depois a atribuição de i a 0, um while novamente, né, com o label L6 aqui, a condição do while, o corpo do while que vai até o goToL6, aqui é o corpo do while. Então dentro do while, né, fazemos uma chamada da função input e atribuímos o valor a x, né, a x na posição i, né, então carregamos x no índice T6, né, daquela forma especial, onde T6 é i vezes 4, certo? Então é x na posição i. Logo em seguida incrementamos i aqui, né, incrementamos i por 1, chegamos ao fim do while, temos uma chamada da função sort, né, como podemos ver aqui, né, com 3 parâmetros, os parâmetros são x, 0 e 10, né, assim como ali. E por fim, mais um while, né, dado por, cadê o label? Label L8 até aqui, né, então aqui mais um while, né, a condição do while, né, i menor que 10, né, i menor que 10, e dentro do while fazemos apenas uma chamada para output, que recebe como parâmetro x na posição i vezes 4, tá vendo? Aquela mesma estrutura com o load especial, e ao fim fazemos mais um incremento de i. Por fim aqui se finaliza o while e ao mesmo tempo finaliza-se a função main e o fim da execução. Então, muito obrigado.